Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Quem tiver a sua Bíblia, vamos abrir lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às obras que praticavas no princípio. Que nesta noite, que venhamos voltar ao primeiro amor. Que venhamos adorar ao Senhor como nunca adoramos. Que venhamos render graça, glória ao Senhor. Que venhamos adorar e que venhamos estar na presença do Senhor como nunca estivemos antes. Que venhamos adorar Ele com sinceridade, um coração quebrantado, um coração adorador. Que venhamos nos despir de tudo aquilo que não pertence ao Senhor, de tudo aquilo que não agrada ao Senhor. E que venhamos estar na presença dEle com sinceridade. Que venhamos nos rasgar as nossas vestes, que venhamos humilhar perante ao Senhor. E que venhamos adorar e declarar que não há lugar melhor que se estar se não for na presença do Senhor. Que venhamos estar na presença do Senhor e adorar Ele com toda a sinceridade, com todo o coração quebrantado. Que venhamos exaltar e glorificar aquele que é digno de todo louvor e de toda adoração. Porque Ele é um Deus santo, poderoso, digno de toda honra e toda glória. E que venhamos ficar na presença do Senhor, porque é o melhor lugar que nós devemos estar. É ali que nos sentimos bem, é debaixo dos braços do Senhor, é no aconchego do Pai que nos sentimos muito bem. Amém. É ali que devemos estar e que nunca venhamos sair da presença do Senhor. Amém. Louvado é o teu nome, Senhor. Toda a honra e toda a glória seja dada a ti. Ensina-nos, ó Pai, a te adorar como o único e verdadeiro Salvador. Ensina-nos a te adorar, ó Pai, como o Senhor é merecido, ó Deus. Aleluia. Que toda a honra e toda a glória seja dada a ti. Tu és digno de todo louvor, de toda a honra, de toda a glória. Exaltado é o teu nome, Senhor. Da minha vida uma coisa
Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros. Nós adoramos aquele que faz vento aos seus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros. Nós somos seus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos seus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Nós somos seus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos seus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Mas uma coisa vou pedir: deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Nós te adoramos, Senhor. Aleluia. Aleluia, Deus. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Aonde você estiver agora, convido o Espírito Santo para estar com você. E fala com ele que não há outro lugar melhor. Não há outro lugar melhor que não ser na presença dele. Que não há outro lugar melhor a não ser estar prostrado diante dele, adorando e glorificando o santo nome dele. Que não há outro lugar melhor para se estar a não ser debaixo dos braços do Senhor, aonde é o nosso conforto, aonde ele nos consola, aonde ele nos guarda de todo mal. É debaixo das asas do Senhor que nos sentimos muito bem. É debaixo das tuas mãos poderosas que nos sentimos muito bem. É na presença do Senhor que nós sentimos muito bem. Não há outro lugar melhor para se estar. Não há outro lugar melhor para se estar a não ser na tua presença, Espírito Santo, te adorando, bendizendo teu santo e poderoso nome. Diga a ele que não há outro lugar melhor. Não há outro lugar melhor. Diga para ele, adore aonde você estiver. Volte ao primeiro amor. Encontra com o Senhor novamente aquele louvor que você nunca deu a ele. Dê aquela adoração que você nunca deu a ele. Adore ele como você nunca adorou. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Tu és adorado, Senhor. Tu és adorado, Senhor, e não há outro lugar. Tu és bendito, exaltado e glorificado, Senhor.
Tua presença é bem-vinda neste lugar. Tua presença é bem-vinda em nossos lares, Santo Espírito. Te convidamos, Santo Espírito. Tu és bem-vindo aqui. Tu és bem-vindo aqui, Santo Espírito. Tu és bem-vindo aqui. Tu és bem-vindo para fazer morada, para fazer o teu querer, para fazer a tua vontade. Tu és bem-vindo, Santo Espírito. Tu és bem-vindo, Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o
agradecemos a oportunidade. E aqueles que, onde estiver, vamos levantar as nossas mãos e receber o pregador desta noite, dizendo glória ao Pai, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, e que as palmas louve e exalte ao nome do Senhor. Amém? Boa noite, amada igreja, paz seja convosco, amém? Vamos estar orando a Deus, pedindo a Deus para abençoar a pregação, para Ele estar falando com a gente nessa noite, em nome do Senhor Jesus, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento, Senhor Jesus, nós entregamos a Ti tudo quanto for falado aqui nesta hora, meu Deus. Senhor Espírito Santo de Deus, que não venha ser nada segundo a minha vontade, nada segundo o meu querer, Pai. Mas que venha ser, Senhor Jesus, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, Pai. Que o Senhor venha falar em nossos corações, meu Deus. Trabalha em nossas vidas, meu Deus. E fala conosco, Deus. Derrama sobre nós o Teu poder e a Tua unção, meu Deus. É o que nós te pedimos nesta hora. Desde já nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Amados, Jesus Cristo, quando Ele veio na Terra, quando Ele iniciou o seu ministério, Ele veio estabelecer um reino aqui na Terra. E este reino, Ele precisava de pessoas para estabelecer esse reino. Então Jesus Cristo, Ele começa a procurar pessoas para ser os novos integrantes de um novo reino, de uma nova cultura que estava sendo inserida aqui na nossa terra. Então Ele começa a procurar pessoas e Ele encontra 12 pessoas, que são as pessoas iniciais a estabelecer uma nova cultura, que até então as pessoas não conheciam essa cultura. Então Deus, Ele começa a procurar estas pessoas. Então, amados, uma certa vez Ele está pregando e a multidão o apertava e Ele vê um barco. E Ele entra dentro daquele barco e começa a ministrar dentro daquele barco. E dentro daquele barco tem uma pessoa e o seu nome era Simão. E Jesus Cristo está dentro daquele barco. E Simão, naquela noite, ele não havia pescado nada. Então Jesus Cristo, ele pega e fala assim: olha, Simão, lança a tua rede do outro lado. E Simão lança a rede. E quando vê o barco quase vai a pique. E Simão se maravilha com aquele homem. Ele fala: quem é esse homem? Ele pega e se ajoelha nele e fala assim: olha, eu não sou digno do Senhor estar aqui. E Jesus estava no barco de Simão. Então Simão, até então, pega e fala assim: olha, eu não sou digno. Aí Jesus fala com ele assim: olha, a partir de hoje você não é mais pescador de peixes, mas agora você é pescador de homens. E é sobre Simão que nós estaremos falando nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Então abra sua Bíblia em Lucas 22, 31 ao 34, amém? Amém? Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te convertestes, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantarás hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conhece. Amém? Nesta noite, nós estaremos falando sobre Simão.
até então Simão, mas depois daquele encontro com Jesus, Jesus já sabia o ministério que estava sendo feito sobre a vida dele. E ele fala assim: olha, você não vai chamar mais Simão, mas vai chamar Cefas ou Pedro. E ele começa a ter o seu nome, ele inicia o seu ministério com a mudança do nome. Amados, nesta noite Deus quer mudar nome de pessoas. Talvez você tenha sido chamado como um Zé Ninguém, talvez você tenha sido chamado como uma pessoa incompetente, ou diversos outros termos que tem colocado sobre a sua vida. Mas Deus nesta noite, Ele quer mudar o nome de pessoas. Deus, Ele quer mudar o seu nome. Deus, Ele quer colocar novos nomes em pessoas nesta noite. Ele quer estabelecer um novo reino, porque um rei, ele chama a pessoa como ele quer, e quando ele te coloca um nome, todas as outras pessoas vão ter que respeitar o nome ao qual o Senhor Jesus te intitulou. Você é filho de Deus, servo de Deus, você é um filho do Senhor Jesus Cristo, você é um embaixador aqui na terra, ou seja, Deus, Ele quer nos tornar embaixadores de Cristo. Então Ele te estabeleceu como embaixador aqui na terra. O embaixador quer dizer o quê? Representante de Cristo aqui na terra. O Senhor Jesus quer estabelecer representantes de Cristo aqui na terra. Mas, voltando à vida de Pedro, nós vemos que Jesus Cristo, Ele muda o nome de Pedro. Mas Pedro, como todos nós, ele tinha diversos defeitos. Vários defeitos havia na vida de Pedro, e ele, como a gente, trazendo para nossas vidas, ele era inconsistente. A primeira coisa que eu quero falar é sobre a vida do cristão, é sobre a inconsistência. Pedro, ele era uma pessoa que, até então ele amava Deus, ele estava sempre junto com Jesus. Mas sempre quando o vento batia, Pedro, ele voltava às velhas práticas. Pedro, ele não era consistente com aquilo que que Jesus estava trabalhando com ele naquele momento. Outra coisa que Pedro, ele apresentava, ele era impulsivo, ele era uma pessoa impulsiva. Ou seja, Jesus Cristo, ele está lá caminhando no mar, Pedro fala assim: deixa eu ir, Senhor, eu estou pronto, eu vou ir com o Senhor, vou andar com o Senhor. Mas quando ele vê, ele já estava lá no meio do mar, ou seja, ele era impossível, era ansioso, havia uma ansiedade no seu coração, ele não esperava para falar, e ele sempre estava querendo alcançar uma solução rápida e eficaz, ele estava sempre buscando soluções, mas Pedro, ele não era para continuar assim. Jesus Cristo estava vendo. E quantas vezes nós somos ansiosos? Quantas vezes nós temos pressa para as coisas de Deus acontecerem em nossas vidas? Deus, ele estabeleceu sobre nós a palavra dele, mas nós às vezes somos ansiosos, queremos correr à frente do que Deus planejou para a gente. Mas, como Pedro, mesmo sendo ansioso, Deus o escolheu. Às vezes você, na sua ansiedade, eu venho para falar nessa noite para você, Jesus Cristo, Ele te escolheu como seu discípulo, e discípulo significa aprendizado. Você está na escola de Deus, você está no aprendizado de Deus. Então não esteja ansioso, comece a confiar em Deus. Pedro, ele confiava em Deus, mas ele também temia, então a sua inconsistência continuava sempre, até então. Mas uma outra coisa que nós vemos no caráter de Pedro é que ele era sanguinário. Mas onde? Em Mateus, Marcos e Lucas, eles falam que um dos discípulos haviam cortado um determinado rapaz que estava para prender Jesus. E o que acontece? Junto a e lá em João, ele nos fala especificamente que era Pedro, que Pedro tomou a espada que estava com ele e foi lá e cortou a orelha de Malco. Então, amados, o que acontece?
Ele era muito nervoso. Quantas vezes nós estamos nervosos? Quantas vezes nós brigamos à toa? Por qualquer coisa nós não somos representantes do reino de Deus. Quantas vezes nós deixamos de ser representantes de Deus para sermos usados muitas vezes até mesmo por Satanás, assim como Pedro. Ele foi usado por Satanás. Então, amados, nesta noite, mesmo ele falando, fazendo essas coisas, Jesus Cristo, ele não esqueceu dele. Jesus Cristo, ele não se esqueceu de Pedro. Jesus Cristo, ele sabia que Pedro seria uma nova pessoa, seria pescador de homens. Outro caráter de Pedro é que ele era medroso. Mas como assim? Bem, agora nós vamos entrar na passagem a qual foi lida. Onde nós vemos que Pedro era medroso? Jesus Cristo fala com ele. Antes estava acontecendo uma disputa entre eles, mas aí Jesus Cristo fala com Pedro ali assim, ó, antes mesmo que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Mas Pedro, ele pegou e falou assim, não, Senhor Jesus, eu estou contigo e contigo eu vou até a morte. Quantas vezes você já falou para Jesus que com Jesus você vai com ele até a morte? Quantas vezes nós temos falado para Jesus, Jesus, confia em mim que contigo eu vou até a morte. Primeira luta nós desanimamos. Primeira luta nós voltamos, nós queremos voltar atrás, assim como Pedro. E ele pegou e falou assim, Jesus, eu não vou te negar, eu estou contigo até a morte. Bem, enquanto ele ainda estava com Jesus, enquanto ele ainda estava colado em Jesus, ele estava com Jesus até a morte. Mas no momento que Jesus Cristo foi pego, Pedro já não era mais o mesmo Pedro. Então, amados, nessa noite, nós não estamos podendo cultuar dentro de nossas igrejas. Como nós temos nos portado? Nós temos continuado sendo o Pedro com Jesus ou o Pedro sem Jesus? Como nós temos nos portado, amados? Jesus Cristo, ele te escolheu. Isso aí é com certeza. Você é um escolhido do Senhor. Você pode até achar que não é um escolhido do Senhor, mas Jesus Cristo, ele mudou o seu nome. Você pode achar que você não é ninguém, mas Jesus Cristo, ele veio mudar o seu nome. Ele veio mudar o seu caráter. Então ele, nesta noite, ele está falando para a gente como que nós estamos. Apesar de não estarmos nas igrejas, nos reunindo nas igrejas, nós temos continuado firme. Nós temos continuado com Deus. Como nós estamos nos portando? Amados, Pedro, então, ele se afasta de Jesus. E aquele Pedro até então, que era o valente de Cristo, que estava com Jesus ali, ele começa a desfalecer na sua fé. Ele começa a não cumprir mais o propósito. Aí ele pega e fala assim, quando uma mulher aponta para ele, você é parecido com eles. Por que ele é parecido com eles? Porque ele é um embaixador de Cristo. Ele começou a ser, então a primeira coisa que Deus vai mudar é a sua aparência. Muda primeiro o nome e depois a sua aparência. Agora você tem aparência de cristão. Você se parece com Cristo. Mas até então as suas atitudes não são atitudes de pessoas que estão com Cristo. A sua atitude não é atitude conforme a vontade de Deus. E Pedro foi assim, ele se afastou de Jesus. Jesus já não estava pertinho dele e ele começou a ter atitudes que não eram atitudes do valente de Cristo até então. Disposto a ir até a morte com Cristo. E ele começa a desfalecer na sua fé. E ele fala para a mulher, não, eu não conheço eles, não conheço, nunca vi. Mas aí a mulher, outra pessoa chega a ele, você sim, você é um deles, você é parecido com eles. Ele fala, não, eu, de maneira alguma, não sou eu. Não sou eu. E agora na terceira vez, alguém chega nele e fala assim, você
é sim um deles. E ele começa a blasfemar, ele começa a falar palavrões, falar diversas palavras feias, falando que ele não era. Para quê? Mostrar para o mundo que ele não era de Cristo. Mostrar para o mundo que ele não era um embaixador de Cristo. Apesar dele ter um nome mudado por Cristo, apesar dele ter a sua forma toda alterada por Cristo, ele fala, eu não sou. Quantas vezes nesses últimos dias nós temos feito isso, amados? Você tem se apegado à sua fé ou você tem desfalecido em sua fé? Responda para si mesmo nessa noite. Começa a sondar o seu coração, começa a perguntar ao Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesses dias eu tenho andado conforme o Senhor quer que eu ande? Ou porque eu não estou mais próximo dos irmãos, ou porque eu não estou cultuando mais numa igreja, eu tenho desfalecido a minha fé, eu tenho blasfemado contra o Senhor. Comece a fazer um check-up da sua vida nessa noite, porque quando o galo canta, sabe, amados, Pedro cai a ficha. Eu neguei Jesus, eu errei mesmo. Eu pequei, eu não era para ter feito isso. Então é momento de cair as nossas fichas. É momento das nossas fichas cair e a gente começar a voltar a Cristo. Pedro até então ele estava se achando um ninguém, que ele não era merecedor do reino, que ele não era merecedor de Cristo. Pedro, ele pegou e falou assim, olha, eu não sou merecedor de Jesus. Ele deve ter falado com ele e entrado num estado até mesmo de depressão. Quantas pessoas estão nesta noite, talvez em estado de depressão? Pedro, ele pegou e falou assim, eu não sou capaz mais de levar o reino. Eu não sou mais o embaixador de Cristo. Mas aí o que acontece? Ele ficou naquele estado dele. Mas Jesus Cristo ressurgiu, reviveu. E o que acontece? Ele fala, vai lá e chama Pedro para estar junto também, porque com ele eu quero falar também. E eles vão se reunir numa casa e Jesus Cristo vai falar com eles. Jesus Cristo vem e começa a conversar com eles. Só que o tempo passa mais um pouco. E Pedro volta às velhas práticas. Pedro volta a pescar de novo. Quantas vezes nós temos sido como Pedro? Agora vai, e não foi, estamos voltando. Quantas vezes nós tentamos ir, fazemos força e não chegamos a lugar nenhum. Ficamos dando volta no mesmo lugar. Deus, ele quer tirar essa noite pessoas que estão dando volta no mesmo lugar para estabelecer o reino dele. Deus, ele está te convocando, ele está fazendo uma convocação para você. Não é momento de você ficar voltando às velhas práticas. Não é momento de você ficar voltando aos erros do passado. É momento de você estabelecer a sua confiança em Cristo e prosseguir e seguir com Cristo. Ele te escolheu, ele te ungiu para você ser o embaixador dele aqui na terra. Você é um escolhido do Senhor Jesus. Não há dúvida nenhuma que ele mudou o seu nome e ele quer estabelecer o reino em vida de pessoas nesta noite. Mas aí Pedro agora volta a pescar, não quero mais saber do reino. E com ele leva diversas pessoas. E eles vão para pescar. E estão pescando e não pescam nada. Aquela noite foi em vão. Quantas vezes você tem passado noites e noites em claro, e são noites em vão, porque você ainda não entregou a sua vida para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para que Ele estabeleça o reino dos céus na sua vida.
Mas Pedro, ele está lá pescando e nada, ele voltou às velhas práticas. Mesmo vendo Jesus ressurreto na sua frente, ele volta às velhas práticas. Mesmo você tendo visto o milagre de Deus na sua vida, a unção de Deus sendo derramada sobre a sua vida, quantas vezes você tem voltado às velhas práticas? Jesus Cristo quer te convidar a voltar ao primeiro amor, a voltar a ser o Pedro que ele te ungiu. Mas então Pedro, ele tem mais uma vez um encontro no barco com Jesus. E Jesus Cristo estava lá na costa. E ele fala com eles assim: olha, jogue a sua rede de novo. E eles jogam e pegam 152 peixes. Novos peixes eles pegam, assim como da primeira vez que Jesus teve um encontro com Pedro. Ele fala assim com Pedro novamente: eu te dou uma nova chance. Ele está dando novas chances para as pessoas nesta noite. E ele, como Pedro, ele pegou e falou assim: olha, eu estou te dando uma nova chance, Pedro. Hoje de novo eu te falo, lance a rede de novo. E ele lança a rede de novo. E tem um encontro com Cristo de novo. Uma nova oportunidade. Aí Jesus Cristo pergunta para ele: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas, Pedro? Aí ele fala: sim, eu te amo. Mas ali Jesus estava perguntando assim: ó, Pedro, você tem um amor por mim, disposto a morrer, a se entregar por mim? Ele fala assim: a sua resposta não foi assim. A sua resposta foi assim: olha, Senhor, eu te amo. Como amigo, eu te amo, eu gosto muito do Senhor, mas morrer não. Aí Jesus pergunta de novo para ele: Pedro, tu me amas, Pedro? E ele fala: olha, Senhor, eu te amo, mas morrer não. Aí Jesus Cristo pergunta para ele novamente, conforme ele estava respondendo: Pedro, você me ama como amigo, como irmão? Ele: amo, Senhor, assim que eu te amo. Mas ele fica triste com aquilo. Ele pega e fala assim: gente, não é. Amados, da mesma forma que Pedro, ele negou a Jesus 3 vezes, Jesus Cristo vem 3 vezes para deixar Pedro falar que o ama. Mas aí agora entra o ministério de Pedro. Olha, Pedro, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Eu não quero te ver mais pescando nesse barco. Eu te convido a ser pescador de almas. Você é um pescador de almas, Pedro. Jesus Cristo está falando nesta noite com você. Aonde quer que você estiver, você é um pescador de almas. Você não é um pescador mais de peixes. Você não é mais qualquer um. Você é o embaixador de Cristo aqui na terra. Você é um escolhido de Cristo aqui na terra. Jesus Cristo, ele te escolheu, ele te ungiu para ser um pescador de almas. Pedro, então apacenta as minhas ovelhas. Amados, Pedro ficou 3 anos com Cristo. Foram 3 anos que Pedro se mostrou inconstante. Foram 3 anos que Pedro se mostrou impulsivo. Foram 3 anos que Pedro se mostrou apreensivo. Foram 3 anos que Pedro, ele se mostrou medroso. Mas agora Jesus Cristo deu uma nova oportunidade para Pedro. Nesta noite o nosso Senhor Jesus Cristo, ele está nos dando uma nova oportunidade. Você, amado, nesta noite receba a nova oportunidade do Senhor Jesus.
Não deixe mais ser chamado pelos nomes do mundo. Não deixe mais ser chamado pela intitulação que o mundo fez sobre você. Você agora é um embaixador de Cristo. Você agora é um ministro do reino. E não pode mais viver nas velhas práticas de pescar. Não pode mais viver nas velhas práticas. Jesus Cristo te convida a voltar, amado. A voltar ao centro da vontade dele. Aí agora Pedro, ele novamente retorna a Cristo. Ele teve uma nova oportunidade. E essa nova oportunidade ele colocou no coração dele: eu não vou perdê-la novamente. É momento de nós não perdermos a oportunidade de Cristo. Pode ser a tua última chance, amado. Pode ser o seu último momento, então não perca a nova oportunidade que Cristo está nos dando. Essa noite é uma noite dos Pedros do Senhor voltar da pesca para a pesca de Cristo. É momento de uma conversão. Aqui no versículo nós falamos, Jesus ele fala assim: Pedro, você vai ter uma conversão. Conversão é mudança de sentido. Se você estava indo para lá, agora você vai para frente. É uma mudança de sentido. Pedro agora começa o processo de conversão. Quantas vezes nós estamos na casa de Deus, estamos perto de Jesus assim como Pedro, mas não temos uma mudança de sentido, não temos uma conversão real. Jesus Cristo quer nos chamar para essa conversão nesta noite, para essa mudança de rumo, essa mudança de direção. É momento de voltar. É momento de guardar as redes do mundo, jogar isso fora e voltar para Cristo. Voltar para as coisas de Deus. Então Pedro, 3 anos com Cristo e ainda não tinha uma conversão. Quantos anos você está com Cristo e ainda não teve a sua conversão? Existem pessoas que se dizem estar na casa de Deus, que dizem fazer a vontade de Deus, mas ainda não tiveram a conversão. É momento de voltarmos. É momento de estabelecermos novamente o reino dos céus em nossas vidas. É momento de termos esta real conversão. Jesus Cristo fala com Pedro: Pedro, você vai ter que ter uma conversão, Pedro. Você está comigo aqui hoje, você está participando da ceia aqui comigo hoje, mas vai ter que se converter. A ceia não vai te salvar, o irmão do lado não vai te salvar, mas o que vai te salvar é ter essa conversão, Pedro. É você ter essa conversão e é através de você, Pedro, que as pessoas vão se converter. É através da sua vida, amado. É da sua vida que as pessoas vão se converter. É momento de termos essa conversão. E Pedro, com 40 dias... Se passaram 40 dias após o encontro real com Jesus, após a proporção da mudança de rumo. E nesse momento ele começa a ter em si o reino de Deus. Ele começa a estabelecer dentro de si um novo tempo, um novo rumo, uma nova direção. E Pedro agora tem a presença de Cristo. Pedro agora ele sabe para onde ele vai. Ele tem um rumo, ele tem a direção de Cristo. É momento de termos essa direção em nossas vidas. E agora o Espírito Santo de Deus, ele pode habitar no templo que é Pedro. Até então, havia algumas vezes que ele era levado pelo Espírito Santo. Mas agora o Espírito Santo de Deus pode habitar em Pedro, pode fazer morada na vida de Pedro.
Pedro tem um novo rumo, uma nova direção, e agora ele tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Ele tem um bem precioso. E a palavra de Deus nos fala que Pedro vai para pregar. E havia diversas pessoas ali. E ele começa a ministrar e começa a falar do reino. E a falar de Deus. E o Espírito Santo de Deus está com ele, se apossa dele. E em uma pregação 3.000 pessoas se convertem ao reino dos céus. O embaixador de Cristo começa a fazer valer a presença de Deus na vida dele. É momento de começarmos a fazer valer a presença de Deus em nossas vidas. É momento do reino dos céus estar estabelecido na nossa vida. Não é momento de voltar atrás. Agora é momento de ser o templo, de estar como templo e entregar palavras do templo de Deus. Você foi escolhido, chamado, seu nome foi mudado. E agora Jesus Cristo, Ele habita em você através do Espírito Santo de Deus. Agora você é apto a curar, é apto a ministrar na vida de pessoas, porque o Espírito Santo de Deus chegou. Pedro agora ele é tomado pelo Espírito Santo de Deus, e agora o seu amor é mudado. Um amor até então que era filéu, agora passa a ser agapau, um amor incondicional. É momento dos cristãos tornarem a Cristo e ter o amor de Cristo em si. E voltar a Ele. Não fique parado nesta noite. Deixe o Espírito Santo de Deus entrar em você. É momento de retornar. É momento de mudar a direção, de voltar aos caminhos de Cristo. Pedro, hoje Jesus Cristo te chama. Hoje o Senhor Jesus quer te estabelecer como embaixador do reino. Você é embaixador do reino. Jesus Cristo, Ele te chama nesta noite. É momento de voltar da pesca, Pedro. Pedro, é momento de você rever os seus conceitos. Ele quer te chamar a retornar. Você talvez está aí se achando indigno, Pedro. Eu mando te chamar. Eu falo com Maria, chama ele lá, porque eu quero ele também. É sobre você, Pedro, que eu vou estabelecer o reino. E você foi chamado para apacentar as minhas ovelhas, Pedro. Você é Pedro. E é com você que Ele quer falar nesta noite. Não ligue para o que as pessoas vão falar de você. Não ligue para o que eles estão até mesmo falando de você. Mas você é Pedro. Você teve o seu nome mudado. E nessa noite o Espírito Santo de Deus, Ele quer te usar. Nesta noite o Espírito Santo de Deus, Ele quer tomar posse da sua vida. E habitar lá dentro. E estar juntinho. Antes Pedro ficava próximo de Jesus. Agora ele tem a oportunidade de ter Jesus dentro dele através do Espírito Santo de Deus. Nessa noite, talvez você chegou aqui por um erro, falou, vou ver esse negócio. O Espírito Santo de Deus, Ele quer te chamar para você estar juntinho com Ele dentro de você. Para Ele habitar na sua vida. Para Ele fazer morada no seu coração. É momento de voltar, de retornar, Pedro. Talvez quanto tempo você esteve afastado dos caminhos do Senhor. O Espírito Santo te chama a voltar. Jesus Cristo te dá uma nova oportunidade e fala, Pedro, hoje é a sua oportunidade. Você pode aceitar ou recusar, porque esta é a última oportunidade que eu estou te dando. E é por isso que eu te perguntei se você me ama, Pedro.
E Jesus Cristo te faz esta mesma pergunta nesta noite. Pedros do Senhor, vocês me amam? Estão dispostos mesmo a levar o reino dos céus? Ou vão continuar na inconstância? Pedro, ele teve a convicção em Cristo. Então, nesta noite, que nós possamos voltar a termos o contato com Cristo, a termos a intimidade com Cristo. Nesse momento, amado, só você que quer voltar a ter o contato com o Espírito Santo de Deus, a estar juntinho com o Espírito Santo de Deus e que Ele venha fazer morada no seu coração. Que você venha entregar o seu coração e venha orar comigo nesta noite. Talvez como Pedro nós afastamos do caminho do Senhor. Talvez como Pedro nós deixamos a jornada do Evangelho, porque não é fácil levar o Evangelho. Eu te digo, não é fácil levar o Evangelho genuíno de Cristo. Muitas vezes nós cometemos deslizes, mas Jesus Cristo novamente, Ele te estende a mão. E Ele fala assim: Pedro, esta é a nova oportunidade. Venha, Pedro, ser o embaixador do meu reino. Pedro, venha apacentar novamente as minhas ovelhas. Eu te dou esta oportunidade, Pedro. Então, nesse momento, feche os seus olhos e coloque a mão no seu coração. E comece a entregar a sua vida a Ele, a entregar o seu caminho a Ele, a entregar os seus planos para Ele. Senhor Jesus, nesse momento, Senhor Espírito Santo de Deus, eis aqui os teus Pedros, eis aqui os teus escolhidos, Pai. Nós sabemos o que o mundo fala da gente, Pai, mas nós sabemos o que o Senhor tem preparado para nós, porque o Senhor Jesus nos prometeu. Nós seremos sim os embaixadores do reino aqui na terra, Pai. Senhor Jesus, nós seremos os teus ministros do reino, Deus. Nós levaremos a tua palavra em qualquer lugar, meu Deus. De qualquer jeito, Senhor Jesus, nós faremos assim a tua vontade. Senhor Jesus, nós não vamos ligar pelas afrontas de Satanás. Senhor Jesus, ajuda-nos a enfrentar a morte por ti, Deus. Sabemos que ainda não estamos preparados, Pai. Mas nós sabemos que quando o Espírito Santo de Deus estiver dentro de nós, seremos mais do que vencedores, porque o Senhor Jesus está com a gente. Senhor Espírito Santo de Deus, toma a direção das nossas vidas. Nós te entregamos o nosso coração, os nossos pensamentos, o nosso caminhar, e não vamos voltar mais atrás. Nós vamos continuar com Cristo, nós vamos continuar para Cristo, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Amados, que nessa noite você venha voltar, que você tenha voltado já, e que o Espírito Santo de Deus já comece a fazer morada aí no seu coração. Que a presença de Deus venha fazer real em sua vida, e que essa oportunidade que o Senhor Jesus te deu venha ser a melhor oportunidade da sua vida, em nome de Jesus. Que você fique na paz, que o Senhor Jesus te abençoe nesta noite, e que a presença do Espírito Santo de Deus venha ser tão real na tua vida, que você não venha querer parar o seu ministério, o que Deus propôs para você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Que Deus te abençoe. Tenha uma ótima noite, em nome do Senhor Jesus. Amém.